O estudo de hoje eu vou falar a questão do dia do sábado, a explicação do dia do sábado, que sempre se inicia ao pôr do sol. Ou seja, os dias bíblicos sempre se inicia ao pôr do sol. Termina o dia, se põe o sol, termina o dia. E aí, quando começa a escurecer, se inicia o quê? Um novo dia. É tanto que a Bíblia sempre dá essa referência. No livro de Gênesis, dá sempre essa referência, que diz assim: houve tarde, manhã, primeiro dia. Houve tarde, manhã, segundo dia. Que é o que eu vou ler aqui nos versículos seguintes. Eu vou começar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então aqui nos versículos seguintes sempre vão dizer: e houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Sempre cita isso aqui. Como diz aqui no versículo 5, diz aqui: e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. No verso 8 diz: e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. No verso 13 diz: e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. No verso 19 diz: e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. No verso 23 diz: e foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E no verso 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então aqui para quem quer estudar a Bíblia e quiser buscar a verdadeira compreensão, aqui já deixa bem claro, que ele diz assim, que houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Na Bíblia, o novo dia sempre se inicia ao pôr do sol. Por isso ele não diz que houve a tarde, houve a noite e houve a manhã. Ele sempre diz assim: houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, como está escrito aqui nesses versículos que já foram lidos. Já no capítulo 2, no versículo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ele trabalhou os 6 dias e ao finalizar, ele finalizou toda a sua obra ao pôr do sol. É por isso que diz assim: terminou a sua obra no sétimo dia e no sétimo dia descansou. Então aí é só a pessoa estudar e buscar refletir que dá para encaixar essa compreensão. Ele terminou a sua obra no final do dia, já se iniciando o pôr do sol, que seria o sétimo dia. Então essa é a explicação. O dia bíblico finaliza sempre ao pôr do sol e se inicia depois do pôr do sol. Então é por isso que na sexta-feira à noite, a gente que guarda o sábado, depois que o sol se põe, na sexta-feira à noite, a gente não trabalha mais. É tanto que em Israel a gente tem o exemplo que o comércio de Israel, quando é na sexta-feira, a partir do meio-dia já começa a fechar o comércio, porque as donas de casas vão cuidar de suas casas, e os esposos também, para quando for no pôr do sol, para o início da noite, já estarem todos juntos e não estarem mais trabalhando. Entrar a família unida no Shabat, para louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos e por mais um final de semana.
Então isso é maravilha. Se as pessoas do mundo buscassem viver dessa forma, teriam mais bênçãos de Deus. As pessoas acham que servir a Deus é só dizer glória a Deus e aleluia e participar de uma religião. Não é assim. Tem que buscar viver o que a palavra de Deus ensina. E a única nação da terra que busca viver mais de acordo com a Bíblia é a nação de Israel. Eu amo esse povo. Esse povo é o povo que Deus escolheu e a minha fé eu busco me basear com eles. Porque eles são os únicos que buscam viver as festividades bíblicas e viver de acordo mais com o que a Bíblia ensina. Então essa é a explicação. O dia se inicia depois do pôr do sol. Quando o sol se põe, se inicia um novo dia. Por isso a Bíblia diz assim: houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia, houve tarde e manhã, terceiro dia, houve tarde e manhã, quarto dia, houve tarde e manhã, quinto dia, houve tarde e manhã, sexto dia. Finalizando o sexto dia, para entrar o sétimo dia, Deus terminou toda a sua obra ao pôr do sol, se iniciando já no sétimo dia. Por isso diz aqui, e Deus acabou toda a sua obra no sétimo dia, e no sétimo dia descansou. Então isso não é difícil das pessoas entenderem. É só buscar a palavra de Deus e guardar ela no coração que vai ter um melhor entendimento. Isso aqui não foi ninguém que me ensinou, mas a palavra de Deus é quem está ensinando. Eu sou monoteísta, como eu sempre digo, eu sou monoteísta, então eu busco me orientar pela palavra de Deus. O povo de Israel são um povo monoteísta. Eles não buscam viver certas tradições, eles se orientam pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro da vida que eles têm e é o verdadeiro calendário que eles buscam se orientar. É pela Bíblia, pelo calendário da Bíblia. O que a Bíblia ensina, essa é a vida que eles buscam viver, pelo menos uma boa parte. Uma boa parte desses judeus, desses israelitas, eles buscam se orientar pela Bíblia. Então aqui tem outros versículos que eu também vou ler. Aqui o Êxodo, no Êxodo 12, versículo 18 diz, aqui já é uma referência do que eu estou dizendo, que à tarde finaliza um dia e se inicia o outro depois do pôr do sol. Então eu vou dar essas referências. Existem muitas outras referências. Se alguém quiser pegar essas referências e buscar outras referências, busque estudar. Porque a palavra de Deus está aí para a gente estudar mesmo. Então eu vou ler aqui o verso 18, no capítulo de Êxodo 12. No versículo 18 diz aqui, dando um exemplo da Páscoa, mas aqui uma referência que está dizendo do que da tarde. Finalizando a tarde, termina o dia, se inicia um novo dia. Ou seja, diz aqui, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até o 21 do mês à tarde. Então ele está dizendo aqui que a Páscoa se inicia no final da tarde e finaliza no final da tarde. Ou seja, se inicia no dia 14 e finaliza no dia 21 à tarde. Ao pôr do sol é o último dia de Páscoa. Em Levítico 23, 32 diz, sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Aqui está citando a questão do mês da expiação, que é no mês 7º, dia da expiação. Mas eu estou buscando aqui a referência do que está dizendo, de uma tarde a outra tarde. Ou seja, o final da tarde finaliza o dia. Ao pôr do sol se inicia o quê? Um novo dia. Então eu quero que as pessoas entendam isso, que é o que a palavra de Deus ensina. Um dia finaliza ao pôr do sol. Depois do pôr do sol se inicia o quê? Um novo dia. No versículo 11 do capítulo de Êxodo 20, diz aqui, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, esse é um dia santo, é um dia sagrado. Então, eu quero que vocês entendam a questão. Aqui eu estou explicando a questão do dia, do dia que finaliza ao pôr do sol e se inicia depois do pôr do sol. O dia bíblico sempre é assim. Então eu quero que as pessoas compreendam isso.
É por isso que na sexta-feira à noite a gente não trabalha. Na sexta-feira à noite a gente não trabalha, porque depois do pôr do sol da sexta-feira se inicia um novo dia, que já é o quê? O sábado, o Shabat. Então todos os dias são assim, então as pessoas devem se acostumar com isso, porque o dia bíblico é assim. Então nós que guardamos o sétimo dia, depois do pôr do sol na sexta-feira à noite, não trabalhamos. Voltamos a trabalhar depois do pôr do sol do sábado, porque se pondo o sol no sábado, ao anoitecer já se inicia o domingo, o primeiro dia da semana, diante da Bíblia. Então essa é a explicação que eu quero dar para as pessoas aí, os que têm acompanhado os meus estudos, e para as pessoas também que são meus clientes, meus passageiros, que eu trabalho de mototaxista, né? Então, essa é a minha explicação para vocês aí. Se vocês estão me acompanhando aqui no canal, no meu canal, se estão assistindo os meus vídeos que eu sempre compartilho, então essa é a explicação para vocês, meus passageiros, né? E muito obrigado por todos me dar preferência, que Deus abençoe a todos vocês. Então essa é a explicação que eu quero dar. Na sexta-feira à noite eu não trabalho porque na Bíblia já é o sábado. Ao pôr do sol na sexta-feira se inicia o sábado. Então essa é a explicação que eu quero dar para vocês.